Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e neste podcast vamos trabalhar com um dos temas mais caóticos para qualquer usuário de Photoshop. O que é? Recorte de cabelo. Assim como eu, tenho certeza que você já sofreu pacas com isso, né? Ficar selecionando aquelas informações pequenas que acontecem, né? Aquele cabelo voando e tudo mais. Então, o Photoshop possui vários processos diferentes para que a gente possa fazer esse tipo de seleção. Existem ferramentas antigas e existem algumas inovações do Photoshop CS5 que são sensacionais. E eu vou começar justamente apresentando uma delas agora para você. Ok, já tenho a minha imagem aberta no Photoshop, já está tudo preparadinho. O que eu quero dizer com isso? Peguei a imagem da modelo, coloquei em cima de um layer, esse layer está acima de todos os outros. Pode ver que abaixo eu tenho 4 opções diferentes de fundo. Uma folhagem, uma paisagem, uma textura e uma segunda variação dessa textura. Posso deixar os layers que eu acho mais interessante ativos e volto para trabalhar em cima do layer da modelo. E é nele que eu vou começar a minha brincadeira para fazer o recorte. A primeira coisa é começar a selecionar a modelo. Só que em alguns momentos vai ver que é mais fácil selecionar o fundo e depois inverter, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar, por exemplo, a ferramenta de varinha mágica, vou selecionar a parte do fundo, pressiono o Shift, adiciono uma seleção do outro lado, pressiono o Shift, adiciono uma outra parte, aqui a mesma coisa. Olha lá, já tenho uma boa parte da seleção pronta. Sei que você deve estar pensando algo do tipo, pô Ale, mas espera aí, recorte de cabelo sendo feito com a varinha mágica, alguma coisa está errada, a varinha mágica não trabalha tão bem. Ela muitas vezes representa um resultado serrilhado, que cai um pouco a qualidade do trabalho. Bom, você tem razão no que você está pensando, porém, o Photoshop tem um mecanismo novo que ele faz um ajuste fino na seleção. Esse mecanismo se chama Refine Edges. Esse cara é uma das grandes novidades do Photoshop CS5. Você vai ver o quanto surpreendente esse comando é. Tranquilo? Então vamos lá, vamos comigo. Volto para minha seleção, a seleção estava pronta, então, ou seja, selecionei a primeira, com o Shift fui adicionando, vou entrar no menu Select e vou pedir a opção Inverse. O que ele faz? Inverte a seleção, o modelo está selecionada. É agora que a mágica acontece. Vou clicar nesse ícone chamado Refine Edges, vai abrir uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo eu posso fazer uma escolha por vários processos diferentes de visualização. Eu posso visualizar o processo tradicional de seleção, posso visualizar com overlay, que seria o Quick Mask, contraste num fundo preto, num fundo branco, posso visualizar minha máscara, que é o branco e o preto, em cima de uma transparência, revelar até mesmo a imagem original. Então são várias as opções diferentes. Eu vou pedir em cima do branco. Bom, como você pode ver, a seleção está muito ruim, olha lá. Olha a qualidade desse material, tá vendo? O que acontece? Agora eu vou pegar essa ferramenta chamada Refine Radius. Então, com essa ferramenta ativa, eu vou clicar do lado de fora e vou pintar sobre a borda do cabelo de novo. Então, eu estou informando para o Photoshop o quê? Olha, Photoshop, nesse lugar tem um pouco mais de cabelo que eu quero que você recorte. Olha lá a diferença. Antes, depois. Antes e depois. Um clique. Ou seja, clico, arrasto, passo nesse ponto, ele faz o ajuste. Tá vendo? Parece até mentira o que eu estou fazendo aqui. Photoshop CS5, inacreditável. Bom, vamos lá. Tenho que fazer o quê? Ajustar o outro lado, a mesma coisa. Ó. Vou trabalhando, clico e arrasto, ele vai fazendo o recorte para mim. Seja de um lado, seja aqui na parte de baixo, ó, a mesma coisa. Eu também posso entrar nessa área e falar, olha Photoshop, tem mais cabelo aqui, eu quero que você faça o ajuste, quero que você faça o recorte, e ele me entrega essa imagem agora. Vamos fazer uma outra visualização, que eu acho que é extremamente importante. Vamos analisar a máscara desse cara, que é justamente esse black and white. Olha a qualidade dessa máscara, como está incrível. Vamos fazer um comparativo. Como é que eu faço isso? Pelo menu de visualização, eu tenho essa área chamada Show Original. Olha lá, essa era a seleção que eu tinha, essa é a seleção que eu tenho agora. Ou seja, o Photoshop já fez isso muito rápido.
Se eu quero ver como é que vai ficar essa imagem em cima de um novo fundo, mais uma vez, clico na área de visualização, clico em cima da opção de Layers, olha lá, eu já estou vendo com um novo fundo. Joia, agora a gente vai finalizar o processo. Como é que funciona? Venho na área de Output e vou falar, olha, eu quero que a saída, ou seja, o resultado desse ajuste da seleção, feito pelo comando Refine Edges, seja uma nova seleção, seja um Layer Mask, seja um novo layer com Layer Mask ou um novo documento. Você pode optar por várias opções diferentes. Nesse caso, eu vou escolher o Layer Mask. Então você vai notar que a hora que eu clicar em OK, olha, aqui atrás eu não tenho nenhuma máscara inserida no layer. Cliquei em OK, ele automaticamente fez o quê? Inseriu essa máscara. E isso significa então que se eu tirar a visualização dos layers de baixo, olha, eu posso ver o arquivo em transparência, posso clicar para ver a primeira opção de fundo, segunda opção, terceira opção, quarta, e assim fazer um comparativo em termos de qualidade, de como ficou a minha imagem com o recorte e sem o recorte. Tá vendo? Foi um processo extremamente simples, extremamente rápido. E essa é uma das novidades do Photoshop CS5. Bom, nessa segunda parte da dica, eu vou utilizar uma ferramenta já tradicional do Photoshop, inserida lá na versão do CS2. Ela serve como complemento, porque em alguns momentos você vai perceber que fazendo o ajuste com Refine Edges pode sobrar alguma coisa. E se você tem uma ferramenta complementar, você pode ampliar a quantidade de opções trabalhando dentro do Photoshop. O nome dessa ferramenta é Background Eraser, e você vai ver que trabalhar com ela é um processo super tranquilo. Beleza, vou trabalhar com a mesma imagem, até para que a gente tenha um processo comparativo. A ferramenta de Background Eraser fica junto com a borrachinha. Então eu tenho o Eraser Tool colocado, tecla de atalho E, e eu vou escolher a segunda variável chamada Background Eraser. Uma vez ela selecionada, o padrão dessa ferramenta é trabalhar com um tipo de amostragem. E a amostragem inicialmente configurada é essa contínua que você está vendo aqui em cima. Mas o interessante é que você configure ela corretamente para que os resultados sejam perfeitos. Isso significa que eu vou escolher o segundo processo de amostragem, chamado Once. Ou seja, o aplicativo vai pegar somente uma referência ou a primeira referência. Você vai notar que a ferramenta tem o quê? Uma mira no centro dela. Essa mira vai identificar cores, então no momento que eu clicar, ela identifica a cor. Joia. Clico em cima dessa cor, ele está apagando. Se eu for passando para o lado, o que ele está fazendo? Ele está apagando a parte cinza, mas não está apagando quem? O cabelo nesse momento. Tá vendo? Ó, parece mágica o que ela faz. E realmente é, porque se a gente for fazer um comparativo da complexidade dessas áreas, são cabelos muito pequenos. Porém, dependendo da imagem, você talvez tenha que usar um pouco mais de configuração. Quais são as opções disponíveis? Dentro da área chamada limite, eu posso definir se eu quero contínuo ou descontínuo. Você também tem uma segunda variável chamada de tolerância, que você pode aumentar ou diminuir. E o que significa a tolerância nesse momento? É exatamente o que acontece com a varinha mágica. Se você seleciona uma referência de cores, ela pode pegar mais cores a partir daquela referência ou menos, ou seja, uma tolerância maior ou menor para a ferramenta. E como é que você vai descobrir isso? Clicando na imagem. Você vai perceber que com uma tolerância grande, quando eu cliquei, olha, ele começou a entrar mais em cima do cabelo do que tinha entrado na versão anterior. Você tem que definir o quanto isso para você é importante. Olha, se eu aumentar ainda mais, olha, aqui comeu demais, começou a dar uma certa transparência e ficou um pouco desagradável o processo. Então você vai ajustando o limite de tolerância até que você encontre um valor que você fale, ah, aqui ficou legal, olha, que nem para mim, com 30, 36, que é o que está agora, ficou perfeito. Então vou fazendo todo o processo de recorte, olha lá, minha imagem já está prontinha. Venho do outro lado, clico, solto, a mesma coisa acontece. Tá vendo? É um processo extremamente simples e extremamente rápido. E essa ferramenta do Photoshop,
com certeza absoluta, é uma das mais poderosas. Porém, vamos colocar um outro tipo de imagem, que também tem uma complexidade extremamente alta. Porque uma pergunta que o pessoal me faz em curso, durante Photoshop Conference, durante treinamentos, qual que é? Ale, mas e se eu tenho um fundo com mais complexidade? Bom, complica um pouco mais a foto, mas ainda é possível fazer o recorte. Como é que você faz isso? Você vai clicar mais vezes na referência. Por quê? Quando eu clico a primeira vez, é onde ele pega a referência, correto? Joia. Então, se eu tenho referências diferentes, eu tenho que clicar em pontos diferentes. Vamos pegar uma imagem bem complicadinha, que é essa daqui, olha. Eu tenho um coqueiro na praia e eu quero recortar esse cara. Pode ver, eu tenho paisagem lá atrás e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou clicar em cima do ponto azul e vou passando. Ele já vai fazendo o recorte. Mas daí você vai perceber o quê? Que eu tenho algumas áreas brancas que não foram recortadas perfeitamente. Soltei o mouse. Tá vendo? Veio em cima da nuvem, consegue visualizar? Eu vou até ampliar um pouquinho mais para que você tenha uma precisão maior na visualização. Cliquei na nuvem, ela sumiu. O que eu faço? A mesma coisa. Clico e arrasto sobre a foto, ele vai tirando essas informações. Então é aquela coisa, talvez na sua imagem, ele não retire o fundo no primeiro clique. Mas se você for adicionando referências na imagem, ele vai recortar mais fácil. Sei que não é tão simples como eu mostrei anteriormente no cabelo, mas se você fizer um comparativo do tipo, tá, eu poderia ter recortado isso daqui utilizando a canetinha, os pads. E aí, claro, não tem dúvida, né? Aqui você recorta muito mais simples e muito mais fácil. Tranquilo? Vale a pena testar a ferramenta. Agora, essa parte de recorte, ela é bastante complexa, ela também requer um acabamento perfeito. A dica eu fiz um DVD chamado Photoshop Canais, Máscaras e Seleções, que ela explica em detalhes todo esse processo. Vale a pena você consultar. Tranquilo? Bom, então é isso, galera. Quero lembrar vocês que o Photoshop Conference está chegando, cheio de novidades, uma programação super legal e você tem que participar, porque as vagas estão se esgotando. Bom, o endereço é photoshopconference.com.br. Para continuar aproveitando mais dicas e informações de Photoshop, você pode continuar consultando o site fotopro.com.br ou me seguindo pelo Twitter. Até mais!